Oi, gente, salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos. Oi, Paloma. Olá, Felipe. Olá, pessoal de casa. Salve, Maria Imaculada. Estamos no ar com mais uma Hora do Jovem. Aqui pela TV Imaculada Conceição, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre o que, Paloma? Hoje o nosso tema é falando sobre agricultura familiar, um tema muito bacana. A gente tem alguns dados aqui, vamos passar para você aí de casa, sobre agricultura familiar. Bem importante a gente passar esses dados, Paloma, porque no ano de 2014, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o Ano Internacional da Agricultura Familiar. E esse foi o grande passo para o reconhecimento da importância da agricultura familiar no mundo, já que o nosso tema é falando desse assunto, Paloma. É isso mesmo, e 70% dos alimentos que são consumidos aqui no nosso país é produto, é fruto da agricultura familiar, muito importante. E sobre os agrotóxicos também, que nós vamos falar sobre o assunto de hoje, então a gente convida para que você possa ficar com a gente, não sair daí, mas antes das entrevistas nós vamos passar para vocês a primeira dica do personagem da hora que já está aí para você. E o personagem de hoje nasceu em Chapuri, no Acre. E você conferiu a primeira dica do personagem da hora de hoje, papel e caneta na mão, vai anotando, pesquisando na internet, nos livros, no seu objeto de pesquisa, para que você possa acertar o personagem que vai aparecer lá no terceiro bloco, Paloma. É isso mesmo, o personagem tem um pouquinho a ver com o tema do nosso programa, falando sobre agricultura familiar. Bom, agora a gente vai conferir a primeira entrevista do programa de hoje, conversando com o seu Laudir, ele que é agricultor familiar lá em Rio Brilhante. Conversou um pouquinho comigo falando sobre agricultura familiar e tá aí na tela para você de casa. Muito bem, pessoal de casa, o tema do nosso programa hoje é falando um pouquinho sobre agricultura familiar. Eu estou aqui com o seu Laudir, ele que é agricultor familiar em Rio Brilhante, vai conversar um pouquinho com a Hora do Jovem, falando sobre esse tema muito importante e muito relevante para a gente. Seja muito bem-vindo, seu Laudir. Fala um pouquinho para a gente qual a importância da agricultura familiar para o nosso país. Ela é de extrema importância porque nós da agricultura familiar representamos, a maior parte dos produtores e também produzimos mais de 60%, de 60% a 70% do alimento, que é consumido no país. Então a importância ela é muito grande para o país, para os consumidores. E nós também somos responsáveis também para produzir a maior parte dos alimentos saudáveis que é consumido no país. E como é que faz essa equiparação entre a sustentabilidade do ambiente e o crescimento agrário? A agricultura familiar seria uma saída para isso? Com certeza, nós temos aí visto aí durante os anos, que quanto maior é o êxodo rural, maior é a dificuldade de se produzir alimentos para a sociedade, Então o governo tem como política pública priorizar, os grandes produtores e esquece de estabelecer políticas públicas que favoreçam, a manutenção do homem no campo, para que ele possa, além de gerar mais emprego, gerar mais alimentos e com alimentos saudáveis à população. A agricultura familiar, ela tem essa questão da preservação maior do que a agricultura tradicional? Com certeza, porque um dos fatores que ajuda muito com que se consiga produzir alimentos mais saudáveis é a manutenção da força de trabalho no meio rural. Enquanto que grandes extensões de terra, por falta de mão de obra, acaba exigindo que se use o agrotóxico para poder produzir alimentos. E isso, consequentemente, desfavorece muito a produção de alimentos saudáveis. Então faz com que a agricultura tradicional se utilize mais os agrotóxicos por essa falta de incentivo, muitas vezes, das políticas públicas? Não só falta de incentivo de políticas públicas, eu acho que o que precisa são regras mais rígidas, no sentido de que o alimento que se produz tenha que ter mais qualidade. E faz parte da concentração da riqueza o uso do agrotóxico. O uso do agrotóxico tem como pano de fundo acumular, diminuir custos e aumentar a concentração da renda, da riqueza. Então, por isso que nós, agricultores familiares, nós somos desfavorecidos porque a política pública não incentiva com que nós também tenhamos as mesmas condições do volume de recursos que você tem para nós produzir alimentos. Eu acho que quem deveria receber melhores condições nas políticas públicas de crédito, de assistência técnica, de escoamento da produção, de valorização do produto, deveria ser a agricultura familiar para poder favorecer também a melhor
melhor renda para as famílias que moram no campo. Falando um pouquinho mais, então, sobre a agricultura familiar também tem essa produção de alimentos orgânicos? Com certeza, nós temos a nível nacional aí infinitas experiências, né, de produção agroecológica, de produção orgânica, e que essa produção tem cada vez mais aumentado, né? A população, de maneira geral, vem se conscientizando que há uma necessidade hoje de se consumir alimentos mais saudáveis. E isso na agricultura familiar, cada vez mais se trabalha, se conscientiza os agricultores que o uso de agrotóxico ele é muito prejudicial no sentido de produzir um alimento para comercialização e para a saúde da população, inclusive do próprio agricultor na produção. Muito bem, agora falando um pouquinho sobre a agrobiodiversidade, explica um pouquinho, pessoal de casa, o que seria essa agrobiodiversidade, se ela pode ser sustentável? Ela é, na verdade, uma necessidade, porque a monocultura é uma atividade que ela não dá sustentabilidade para um agricultor familiar, pela quantidade baixa, às vezes, de produção e pela variação de mercado que ela é muito permanente. Então, o agricultor familiar ele tem necessidade de diversificar ao máximo essa produção para que ele possa, inclusive, se manter no meio rural. O que precisa hoje para fazer com que esse agricultor possa diversificar mais a sua produção e conseguir desenvolver essa atividade? É preciso políticas públicas que mecanize, né, minimamente essas condições de produção, é preciso assistência técnica mais adequada e preparada, né, para orientar esses agricultores que precisam diversificar mais a produção. E o agricultor precisa também buscar mais informações de como ele pode desenvolver isso. E para a segurança do agricultor familiar, hoje é uma necessidade diversificar a produção, é uma necessidade. Então fala um pouquinho para o pessoal de casa, como que é a rotina então desse trabalhador rural, que né, tem esse trabalho com a agricultura familiar? Nós sempre trabalhamos a diversificação da produção. Eu como agricultor, né, trabalho diversas atividades de produção. E essa rotina é uma rotina bastante intensa, na verdade, né? A gente tem praticamente de 12 a 14 horas de trabalho, não a toda a família, né? E para você manter com que todas essas atividades realmente tenham uma viabilidade, né, econômica, financeira, né, e de autossustentação, de alimentação para a família, ela exige uma intensidade de trabalho muito grande de toda a família, dos jovens, da esposa, né, da gente. Isso tem um retorno positivo? Tem, mas é bastante intensivo, né? É um trabalho bastante, assim, às vezes sacrificante, né? Mas é por um bem maior, muitas vezes, né? Ali o sustento da família e também levar alimento de qualidade para as pessoas também que estão em casa. Gostaria então que o senhor falasse quais são além das inúmeras que o senhor já falou aqui, quais as dificuldades ainda que o trabalhador rural encontra? Falta de subsídios, falta de também, né, uma assistência técnica? Na verdade, hoje a gente tem muitas dificuldades em termos de política pública. O crédito, né, que é um dos pilares para que a gente possa viabilizar isso, a gente tem muito limite a acessar crédito. Existe uma burocracia muito grande, né? Hoje, a questão do escoamento da produção também é uma grande dificuldade, principalmente os agricultores que estão distantes dos grandes centros, né, para comercializar diretamente ao consumidor. As exigências de inspeção, né, a gente tem muita dificuldade hoje de agregar valor em produtos pelas exigências que existem na legislação em relação à inspeção, né? A gente tem hoje muita dificuldade de estruturas para viabilizar a comercialização, né? Pontos de comercialização que facilitem para o agricultor familiar. O agricultor familiar, a tarefa dele seria produzir, né? Agora, ele produzir, entregar essa produção, comercializar essa produção, sem assistência técnica, sem o apoio do Estado, ele sempre vai estar desfavorecido com relação a outros agricultores, né? Principalmente os grandes agricultores. Muito bem. Por que o senhor acha, então, que ainda é assim algo muito difícil a reforma agrária aqui no nosso país? Quais são os empecilhos aí? Primeiro porque a reforma agrária não faz parte das políticas públicas do governo, né? O governo entende que não há necessidade da reforma agrária, entende que a forma como a agricultura hoje é desenvolvida, ela é suficiente para produzir alimento para atender a população. Então, como política pública, a reforma agrária não é necessária.
Do outro lado, nós temos, né, a reforma agrária seria muito importante para que a população se conscientizasse de que a reforma agrária é geração de emprego, é geração de produção, e se a gente consegue gerar mais emprego, gerar mais produção saudável, toda a população ganha, o país ganha com isso. E a reforma agrária, infelizmente, cada vez mais tem deixado de ser uma política pública séria de governo. E quais foram os avanços e os retrocessos nessa área, seu Laudir? Eu acho que a reforma agrária, do modo geral, só tem trazido conquistas importantes para os trabalhadores, né? Apesar das grandes dificuldades que nós temos ainda no meio rural, de fazer uma agricultura forte, uma agricultura bem desenvolvida, com estabilidade de renda, né? Estruturação, a reforma agrária só tem trazido benefícios, porque você imagina uma família que não estaria no meio rural hoje, não estaria, né, produzindo, onde é que estaria essa família? Provavelmente desempregada, né, morando nos grandes centros, morando né, nas periferias das cidades. E isso eu acho que a reforma agrária faz um papel social muito importante nesse sentido. Recentemente foi, né, aprovada a PL do veneno, como disse. Eu gostaria de comentar algo sobre essa comissão aí que aprovou essa lei? Além disso favorecer as grandes empresas que produzem, né, o agrotóxico, né, a ideia é consumir cada vez mais agrotóxico, né, para concentrar mais riqueza na mão dessas empresas. Existe uma certa conscientização da população que o uso do agrotóxico, né, ele não é benéfico, né, para a saúde humana. Então, essa lei, ela vem mais no sentido de maquiar, né, o uso do agrotóxico, né, tentando tirar um nome, né, que é pejorativo, né, para a sociedade, o agrotóxico, né, colocando como, em vez de ser agrotóxico, em vez de ser veneno, colocar como fertilizantes agrícolas, né? Ou defensivos agrícolas. Então, até a população saber realmente que tem o agrotóxico, o veneno, tem a mesma função que o defensivo agrícola, né? Que é produzir alimentos com muito veneno, e o agrotóxico, né? Então, é tentar fazer com que a população não reaja contra né, essa questão do veneno. Mas o principal fator é vender mais veneno e colocar mais agrotóxico, né, mais veneno na mesa do consumidor. Isso é prejudicial até para a nossa saúde, né? Nós, cidadãos todos, né, que precisamos nos alimentar. É muito ruim ver, né, essas leis sendo aprovadas na Câmara, né? Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para quem está nos assistindo aqui, nos acompanhando, falando um pouquinho da importância, né, da agricultura familiar e também de se cultivar o seu alimento orgânico ali em casa. Nós do movimento social, né, nós do movimento, nós agricultores familiares, né, nós fazemos uma campanha permanente contra o uso de agrotóxicos. Nós entendemos que, né, diminuir ao máximo, né, ou não usar, melhor não usar o agrotóxico, ele só traz benefício para a sociedade. E a sociedade precisa se convencer de uma coisa, os consumidores precisam se convencer de uma coisa. Eles vão contribuir muito na medida que eles começam a fazer uma opção de escolher produtos saudáveis, né? Sem o agrotóxico, sem o veneno. Na medida que o consumidor faz essa opção, a gente automaticamente vai só fortalecer a agricultura familiar e só vai fortalecer a produção sem veneno. Muito obrigada, seu Laudir, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco no segundo bloco você confere uma segunda entrevista falando um pouquinho mais sobre esse tema, agricultura familiar e também o uso de agrotóxicos, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui na nossa entrevista, mas você não sai daí que o programa Hora do Jovem tem muita coisa bacana para você aí de casa. Essa foi a nossa primeira entrevista aqui do programa, falando um pouquinho sobre agricultura familiar. Muito legal conhecer sobre o tema. Um tema muito importante, né? Conhecemos aí a história do seu Laudir, lá de Rio Brilhante, que faz um trabalho muito bom, e como todos os produtores rurais de pequenas propriedades que fornecem produtos, verduras, legumes para os supermercados. Se hoje nós comemos aquela verdurinha fresquinha, sem agrotóxico, é porque tem esses pequenos produtores que zelam por isso, Paloma. É bom salientar também, como o seu Laudir mesmo fala, que ainda falta políticas públicas, né, que respaldem
esses agricultores, essas famílias. Então é muito importante a agricultura familiar, principalmente no nosso país, e saber também que nós somos dependentes dos agricultores, mas eles ainda não têm o respaldo necessário para continuar a cultivação também da agricultura familiar. Então é importante falar sobre esse tema. Por isso que nós estamos colocando esse assunto para você que nos assiste aí de casa, assunto também para jovem. Não é só assunto de alegria, de diversão, mas é assunto de importância, porque o jovem também faz parte dessa família, dessa população, que também é eleitor, Paloma. É isso mesmo, o jovem está totalmente inserido nisso, e como jovem tem que fazer a sua voz valer também sobre assuntos pertinentes também para a nossa família, para o nosso país. Então, Hora do Jovem também tem muito conteúdo para você, jovem. Não é só falar sobre projetos sociais, falar sobre internet, tecnologia, nós também falamos sobre agricultura aqui no nosso programa. Bom, e agora? Vamos dar uma pausa na entrevista desse primeiro bloco. Daqui a pouco, do segundo bloco, tem mais entrevista, mas você fica com a segunda dica do personagem da hora de hoje. Foi um líder seringueiro e sindicalista e ativista ambiental brasileiro. Você conferiu a segunda dica do personagem da hora de hoje, primeira e segunda dica. O personagem faz parte do tema, mais uma dica que nós estamos dando para o pessoal de casa. Então, olha, gente, anota a primeira, a segunda dica, vai pesquisando, vai anotando, vai procurando uns aplicativos de pesquisa. Tudo vale a pena para o personagem, né, Papelão? Isso mesmo, o pessoal com certeza vai acertar e vai gostar do nosso personagem, escolhido especialmente para vocês de casa, e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, falando sobre agricultura familiar. Nós vamos dar uma pausa agora no nosso programa, que é Hora do Jovem. Vamos para o intervalo, mas você não sai daí. O programa Hora do Jovem volta daqui a pouquinho.